Eles pensaram que estavam apenas a prender outro indivíduo que se encaixava na descrição. Mas quando ele apareceu no tribunal no dia seguinte, não algemado, mas de fato, perceberam que tinham cometido o pior erro das suas carreiras. Era pouco depois das 9 horas quando a chamada chegou à central. Chantagem. Homem na casa dos 30 anos, casaco da marinha, suspeito de arrombar um veículo na Madison Avenue. Os agentes Brent Howcroft e Lynn Mercer já estavam a circular pelo quarteirão na sua viatura, a beber café, ouvindo com atenção, trocaram um olhar como se fosse uma piada. Ali está ele, murmurou Brent, apontando com o queixo para um homem que estava do lado de fora da Grange Bakehouse, um dos cafés mais movimentados do centro de Boise. O homem parecia calmo, concentrado, folheando algo no telemóvel com um saco de croissants numa mão. Ele correspondia vagamente à descrição, o que era suficiente para eles. Brent estacionou rapidamente, sem luzes de emergência nem sirenes. Lynn já estava fora do veículo antes mesmo dos pneus pararem de rodar. Ela gritou: "Ei, mãos onde eu possa ver!" O homem, Kenton Miro, olhou para cima assustado, mas sem pânico. "Com licença, você se encaixa na descrição de um suspeito. Não se mexa", acrescentou Brent, aproximando-se com a mão perto do coldre. "Estou à porta de uma padaria", respondeu Kenton, confuso. "À espera do meu motorista." Lynn revirou os olhos. "Vamos esclarecer isso na esquadra", disse ela. Kenton mal teve tempo de responder. Brent agarrou-lhe o braço e virou-o. "Está a resistir", disse ele, em voz alta o suficiente para que os transeuntes ouvissem. A multidão começou a olhar. Os telemóveis foram acesos. Kenton não resistiu. Ele não disse mais nada. Olhou para o chão enquanto eles apertavam as algemas em seus pulsos. Lynn sorriu. Engraçado como eles sempre ficam falantes até verem as algemas. Provavelmente outro cara com uma página falsa no LinkedIn. "E alguma história sobre suas credenciais", acrescentou Brent, rindo. "Eles não leram seus direitos. Não pediram identidade. Não verificaram seu telemóvel ou a sacola de compras que claramente tinha um recibo dentro. Apenas o empurraram para a parte de trás da viatura e partiram, já a brincar sobre o relatório que teriam de preencher mais tarde." Dentro da viatura, Kenton olhou em frente em silêncio. "Tem alguma coisa a dizer?" perguntou Brent por cima do ombro. A voz de Kenton estava calma. "Quero fazer uma chamada." Brent fez uma careta. "Pode fazer depois de ser registrado." Mas havia algo no tom de Kenton que parecia paciente, quase indiferente. Abriu uma brecha na confiança deles. Não o suficiente para detê-los, mas o suficiente para fazer Brent olhar para trás novamente. Pelo espelho. Kenton não estava com medo, não estava abalado e não tinha terminado. Na delegacia, o registro foi lento. O policial de plantão, um cara chamado Rob Tash, piscou 2 vezes quando viu o homem sendo conduzido. "Ó, pessoal, tenha certeza sobre este aqui." Brent acenou para ele. "Corres a chamada, arrombamento de carro." Ele estava a vaguear. Estava parado do lado de fora de uma padaria, com um saco de pastelaria e um telemóvel, disse Kenton baixinho. Lynn interveio. "Estás a duvidar de uma chamada de campo, Tash?" Rob franziu a testa, hesitou, depois anotou as informações de Kenton, olhou para o ecrã e olhou novamente. "Este endereço?" "Gostaria de receber a minha chamada agora", disse Kenton novamente, interrompendo gentilmente. Brent ergueu as sobrancelhas. "Para quem vai chamar? Advogado? Amigo?" "Não", disse Kenton. "Para o gabinete do procurador-geral." Brent riu como se fosse a coisa mais engraçada que tinha ouvido na semana. "Claro, diga-lhe que mandamos um olá." Eles foram embora, mas Rob Tash não riu. Continuava a olhar para o ecrã. E foi aí que tudo começou a mudar, mas o que Brent e Lynn não podiam prever era o quão longe já estavam de sua profundidade. A cela estava fria, não gelada, mas aquele tipo de frio constante que penetra nos pulsos. Quando se está algemado, Kenton sentou-se no banco sem se encurvar, sem ficar rígido, apenas firme. Estava bem vestido mesmo de calças de ganga e casaco, botas engraxadas, linhas limpas, tudo nele transmitia controlo. Mesmo agora, no fim do corredor, Brent encostado a uma máquina de venda automática, abrindo um refrigerante como se fosse apenas mais uma terça-feira. "Vês a expressão no rosto dele?" disse ele para Lynn, como se achasse que estava acima de tudo. Lynn tomou um gole do café. "Esse tipo sempre aparece nas áreas nobres da cidade e começa a agir como se as regras não se aplicassem a ele." "O mesmo roteiro." Brent riu. "A minha parte favorita é quando eles começam a falar sobre processos judiciais e distintivos. Como se nós nunca tivéssemos ouvido isso antes."
Nenhum dos dois percebeu o homem da investigação interna a passar pela recepção, nem o fato de que Rob Tesh se afastara do seu posto e entrara numa sala nos fundos falando numa linha segura na área de detenção. Kenton finalmente conseguiu fazer a sua chamada, não procurou um número, não rolou a tela do telemóvel, simplesmente discou. "Aqui é Morrow", disse ele assim que a linha foi atendida. "Boise, polícia de Madison Avenue, incidente na Madison Avenue. Preciso de tudo até esta tarde." Ele desligou, sem raiva, sem barulho. Apenas uma ligação limpa. A chamada durou menos de 30 segundos, mas foi o suficiente. Mais tarde, naquela tarde, o chefe da esquadra recebeu um e-mail discreto do Departamento de Supervisão Civil do Estado, um pedido de alerta para a libertação imediata do detido. Kenton L. Morrow. Em anexo estavam as credenciais, links para um perfil numa base de dados federal e uma notificação de uma auditoria ao abrigo do artigo 14º da Lei de Integridade da Polícia Estadual. Não veio de um advogado, veio do representante do procurador-geral. Em 45 minutos, Kenton estava livre. Quando Brent o viu novamente, foi no corredor, sem algemas, sem estar atrás de uma porta, mas passando calmamente por eles, ao lado de 2 funcionários estaduais de terno. Brent piscou, como se a luz tivesse mudado de repente. "Isso não é possível", murmurou. Lynn estreitou os olhos. O que diabos está a acontecer? Rob Tesh observava da sua secretária, sem dizer uma palavra, apenas digitando algo num sistema ao qual eles não tinham acesso. Kenton não olhou para trás, não lançou nenhum olhar, não sorriu, apenas saiu com o mesmo andar medido com que entrou, e o silêncio que deixou para trás era mais pesado do que qualquer sirene naquela noite. Brent jantou com o seu irmão e reclamou das pessoas com conexões, chamando isso de favoritismo e dizendo que cheirava a política. Lynn, sentada na varanda com uma cerveja, disse à amiga que provavelmente era alguma confusão da prefeitura e que o cara lhe acabaria sendo punido, pois ninguém anda por aí tão tranquilo sem esconder algo. Mas, com o passar da semana, os rumores começaram a circular dentro do departamento. Alguém mencionou o nome de Kenton durante uma reunião, e 2 sargentos trocaram olhares. Um agente disse que ele trabalhava em Oakland e era um alto funcionário de um grupo de vigilância. Até o capitão Rolstad começou a agir de forma diferente, com respostas curtas e mais cuidado com as palavras. Quando o nome de Kenton era mencionado, Brent ficava nervoso. Se o comando estava assustado, isso significava que algo sério estava a acontecer. Lynn não deu importância, dizendo que tínhamos câmaras corporais, registros de chamadas e que estávamos a seguir o protocolo. Brent acenou com a cabeça, mas foi forçado. O estômago estava um pouco revirado. Porque algo sobre Kenton não batia certo. Não da maneira que eles esperavam e a maneira como ele saiu, sem drama. Não era assim que os culpados agiam. Mesmo assim, voltaram ao trabalho como se nada tivesse mudado. Mas a verdade já estava a avançar mais rápido do que eles, porque quando sentiram o chão a tremer, Kenton já estava em terreno elevado, observando tudo. O tribunal, no centro de Boise, não era grandioso nem intimidante, apenas degraus de concreto, portas de vidro e o eco de sapatos nos corredores largos. Brent e Lynn entraram lado a lado, ambos vestidos de azul, com uniformes bem passados e distintivos polidos, sem sorrisos. Era rotina. Eles já tinham comparecido ao tribunal mais vezes do que podiam contar. A acusação era simples, obstrução da investigação de um veículo roubado. Eles esperavam que Kenton aparecesse atrasado, provavelmente acompanhado de um advogado, talvez tentando transformar tudo num espetáculo, mas Kenton não estava lá fora, não estava na área de espera, nem sequer estava na lista de réus, como um réu típico. Ao passarem pelo posto de segurança, um oficial de justiça aproximou-se deles com um aceno rígido. "Vocês 2 vão testemunhar na sala de audiências 2C. Brent respondeu. "Sim, Howcroft e Mercer, é o caso Myro." O oficial de justiça piscou. "Morrow não é o réu." Brent franziu a testa. "Repita." O oficial de justiça apenas apontou. "Vocês vão ver quando entrarem na segunda C." Tudo parecia errado, não caótico, nem barulhento, apenas diferente. A sala estava cheia, mas não com a multidão habitual de réus nervosos e advogados irritados. Havia jornalistas, 2 equipas de filmagem, alguém da Câmara Municipal. O pescoço de Brent enrijeceu, depois os seus olhos fixaram-se na mesa da frente. Sentado ao lado do juiz estava Kenton Morrow, sem algemas, sem advogado de defesa. Apenas um homem de fato escuro feito à medida, folheando calmamente uma pasta.
Uma placa à sua frente dizia: Advogado especial para a responsabilidade civil do estado de Idaho. Lynn inclinou-se. O que é isto? Brent sussurrou de volta. Não sei, isto não estava nas notas do caso. O juiz chamou a sala à ordem. A sessão de hoje diz respeito a uma revisão processual relativa à conduta durante uma recente detenção na Madison Avenue, disse ela. O Sr. Miro atuará como consultor representando o Gabinete de Responsabilidade Civil do Estado. O maxilar de Lynn tremeu. Brent parecia ter levado uma bofetada sem aviso prévio. Kenton não olhou para eles. Nem uma vez. Simplesmente recostou-se na cadeira enquanto a juíza se virava para o banco da frente. Agentes Hallcroft e Mercer, por favor, aproximem-se. Eles moveram-se com rigidez já sem controlo. Todos os olhos na sala estavam voltados para eles, mas não do jeito que estavam acostumados. Não era admiração, era escrutínio. A juíza perguntou: Podem explicar o raciocínio por trás da sua decisão de deter o Sr. Morrow? Brent limpou a garganta. Recebemos uma chamada de despacho. Homem negro, casaco azul marinho. O Sr. Morrow não tinha antecedentes criminais. A juíza interrompeu. Nenhum histórico com o seu departamento. A identidade foi verificada antes da detenção? Lynn respondeu. Ele correspondia à descrição e não obedeceu às nossas ordens. Kenton não levantou os olhos, mas clicou na caneta uma vez, lenta e deliberadamente. O juiz virou-se para ele. Sr. Morrow, tem algum esclarecimento a dar? Ele olhou diretamente para eles pela primeira vez. No meu trabalho, começou Kenton, com voz firme, já li centenas de relatórios que começam da mesma forma. Descrições vagas, suposições não verificadas, e com o tempo, esses padrões contam uma história. O distintivo não o protege de Lynn. Abriu a boca para interromper, mas Kenton levantou um dedo. Não para ela, para o juiz. Gostaria de apresentar uma moção para suspender o depoimento direto. Hoje, uma revisão interna foi autorizada e uma audiência será realizada em 2 semanas. O tribunal ficou em silêncio. O juiz acenou com a cabeça e concedeu. Brent e Lynn não disseram uma palavra. Eles recuaram, atordoados. Kenton reuniu os seus documentos, fechou-os silenciosamente e levantou-se. Ele não parecia triunfante, não se gabava, mas a sua presença era mais pesada do que qualquer argumento que eles pudessem apresentar, e, quando ele saiu, a imprensa o seguiu. As mãos de Brent tremiam. Lynn sussurrou. Que diabos está a me acontecer? Mas, no fundo, os dois já sabiam. Porque aquilo não era uma derrota no tribunal, era o primeiro passo e Kenton tinha acabado de virar o jogo. Antes de Boise, antes do terno e do título, Kenton Merrill era apenas mais um miúdo. A tentar manter a cabeça baixa em Bakersfield, Califórnia, a sua mãe Deirdre Merrill trabalhava no turno da noite no Mercy Hospital e o seu pai, quando estava por perto, pintava casas. E raramente ficava tempo suficiente para deixar para trás algo além de fumo de cigarro e silêncio. Aos 12 anos, Kenton já tinha aprendido a navegar em 2 mundos. Um na escola, onde se destacava em concursos de ortografia e feiras de ciências, e outro fora dela, onde mantinha os olhos baixos quando os carros da polícia passavam. Ele não era barulhento, não era chamativo, mas observava tudo. Um dia, na 8ª série, um professor acusou-o de roubar uma calculadora. Ninguém mais foi questionado. O seu cacifo foi revistado. Nada foi encontrado. Ele não disse nada na altura, mas nunca esqueceu a facilidade com que os adultos aceitaram a suspeita, quando esta foi apontada para ele. Não foi a raiva que o alimentou, foi o padrão. Aos 17 anos, ganhou uma bolsa de estudos para a UC Davis, formou-se em ciências políticas e escreveu ensaios que cortavam o ruído. Não gritava, apenas expunha os factos de forma clara, precisa e direta. Numa sala cheia de opiniões, fazia o silêncio parecer um veredicto. Seguiu para a faculdade de Direito em Stanford. Entrou sem conexões, sem favores, apenas com determinação e foco, enquanto outros perseguiam empresas e salários altos. Kenton estagiou numa unidade de responsabilidade pública no condado de Alameda, participou em audiências, onde os agentes descreviam abordagens de rotina que terminavam com costelas partidas e pulsos magoados. Ele registrava cada palavra. Não usava a raiva como uma armadura, usava a paciência como uma arma. Aos 33 anos, Kenton liderava as revisões do Gabinete de Conduta Civil do Distrito Ocidental. Silenciosamente, caso a caso, construiu uma reputação.
Não era uma reputação vistosa, não era do tipo que fazia manchetes, mas era do tipo que deixava os departamentos nervosos. Ele movia-se como um advogado, pensava como um analista e comportava-se como um homem que já sabia o que você estava a esconder. Boise foi a sua primeira nomeação. Como conselheiro especial para a responsabilidade civil, um cargo criado após anos de pressão por parte de grupos de vigilância, que estavam cansados de que os assuntos internos limpem a sua própria casa. Kenton foi escolhido a dedo pelo Conselho Estadual, avaliado discretamente, confirmado e manteve um perfil baixo de propósito. Ele não tuitava, não dava palestras, ele apareceu e, naquela manhã, do lado de fora da padaria, não era a primeira vez que ele era perfilado, mas era a primeira vez que isso acontecia após a sua nomeação. E isso importava porque, pela primeira vez, ele não teria que apresentar uma queixa, ele era a queixa, ele não queria vingança. Isso era muito pequeno para o trabalho que ele estava a fazer. Ele queria a verdade no papel, né? Ele queria que os padrões fossem expostos, ele queria que os departamentos soubessem que estavam a ser vigiados. E não apenas de dentro. Após o incidente, ele não ligou para um órgão de notícias, ele ligou para um juiz, depois ligou para o escritório de auditorias de pessoal. O seu crachá não era de latão, era legislativo, e lhe dava autoridade para solicitar arquivos, obter registros e abrir casos que estavam encerrados há anos. É por isso que Brent e Lynn estavam nervosos. Não se tratava de uma prisão, tratava-se de todos eles. Porque Kenton não era apenas um advogado qualquer que eles contrataram por acaso, ele era a única pessoa no estado com autorização e motivo para abrir todos os seus registros e não precisava de levantar a voz para o fazer. A esquadra parecia diferente, não mais barulhenta nem mais movimentada, apenas tensa. Brent Howcroft foi o primeiro a notar quando entrou na sala de descanso e as conversas pararam, não era. Tipo de silêncio que acontece quando interrompe uma piada, o tipo em que as pessoas não querem ser ouvidas, a dizer a coisa errada. Ele abriu o frigorífico, pegou no almoço e tentou agir como se não tivesse reparado, mas algo estava errado. Lynn Mercer percebeu algumas horas depois. Ela passou por uma sala de conferências e viu o tenente Schaffer a falar em voz baixa com dois homens de fato. Nenhum deles usava crachás do departamento. Um tinha uma pasta de couro debaixo do braço, do tipo que os federais parecem sempre carregar. Ela diminuiu o passo e tentou ouvir um nome. Eles pararam de falar no momento em que ela apareceu. Naquela noite, Brent recebeu uma chamada do seu primo, também polícia, em Twin Falls. Ei, não algemaste um tipo chamado Marroy na semana passada? Algumas, perguntou o primo de Brent. O estômago de Brent deu um nó. Por quê? Porque o nome dele está a espalhar-se como fogo. Conselho de Auditoria do Estado, algum tipo de autoridade supervisora. Toda a delegacia daqui está a acompanhar os relatórios deles, como se estivessem prestes a ser auditados. Brent riu, mas suou forçado. Não, está tudo bem. Foi só um mal-entendido. O tipo falou demais, já resolvemos. Mas a mentira nem parecia mais convincente para ele. 2 dias depois, o capitão chamou-os. Não era uma reunião casual, nem uma passagem rápida pelo escritório. Era um pedido formal, com um uniforme completo. Documentos, eles entraram no escritório do capitão e viram os mesmos dois ternos do corredor. Sentados em frente à sua mesa, os oficiais Howcroft Mercer, capitão Rolstad, começou a falar de forma seca. Estão a apresentar-se o senhor Granger e a senhora Osai, do Gabinete de Responsabilidade Civil. A senhora Osai não sorriu nem pestanejou muito. Estamos a abrir uma investigação interna sobre um incidente que ocorreu na última quinta-feira de manhã, envolvendo o senhor Kenton Miro. O rosto de Brent ficou em branco. Já falamos sobre isso. Ele foi libertado, o caso foi arquivado, não aconteceu mais nada. Granger interrompeu. A investigação vai além da prisão. Lynn endireitou-se na cadeira. Com licença, estamos a rever o seu histórico, queixas, denúncias e relatórios apresentados e aqueles que foram ajustados após o fato. O capitão Holstad mudou de posição na cadeira e deslizou uma pasta de papelão pela secretária. Receberão intimações para comparecer a essa audiência de revisão dentro de 2 semanas. Brent abriu a boca, mas nada saiu. Lynn engoliu em seco. Estamos a ser acusados de alguma coisa? Ainda não, disse Granger. É para isso que serve a audiência. Na manhã seguinte, um e-mail chegou às caixas de entrada de ambos. Assunto:
Resumo da revisão do caso preparado pelo advogado especial Cash Murrow tinha anexos, muitos deles antigos. Registros de data e hora das câmaras corporais, declarações de civis, coisas que eles pensavam que ninguém iria juntar. As mãos de Brent pairaram sobre o teclado por um minuto inteiro antes que ele conseguisse clicar. Ele abriu um ficheiro, uma paragem de 3 anos atrás, um homem chamado Julian York, parado por um farol traseiro partido. Detido por não cumprimento, acusações retiradas, a filmagem da câmara corporal estava listada como não carregada. A declaração de York dizia que ele tinha sido empurrado contra o carro depois de pedir um supervisor. Brent lembrava-se disso, não claramente, mas o suficiente para fechar o ficheiro com o peito apertado. Lynn enviou-lhe uma mensagem. Lynn, eles vão fazer isto parecer um padrão, Brent. É um padrão? Houve uma pausa antes de ela responder. Lynn, seguimos o protocolo. Mas nem ela parecia mais segura, porque Kenton não estava a vir apenas com uma história. Ele estava a trazer recibos, e Brent e Lynn estavam finalmente a perceber que isto não era uma limpeza, era uma autópsia. A audiência de revisão não foi realizada na esquadra ou no tribunal, mas sim num edifício municipal neutro. Na Fairview Avenue, o tipo de espaço usado para reuniões de zoneamento e assuntos municipais esquecidos. Mas nesse dia, todas as cadeiras daquela sala de conferências com paredes cinzentas pareciam elétricas. Brent Howcroft ajeitou a gravata 3 vezes antes de entrar. Lynn Mercer estava sentada no corredor, folheando uma pasta fina, embora não tivesse lido uma única página em 20 minutos. Não estavam sozinhos. Pelo menos uma dúzia de pessoas estavam sentadas à volta da mesa. Observadores jurídicos, um membro do Conselho de Ética da cidade, 2 do Ministério Público Estadual, sem uniformes, sem rostos conhecidos. Nenhum reforço à cabeceira da mesa estava Kenton Morrow, que não parecia zangado, o que teria sido mais fácil. Parecia preparado. A cadeira ao seu lado estava ocupada pela senhora Ozzy, que abriu a audiência com uma voz monótona. Esta é uma revisão formal nos termos do artigo 14º. Os agentes Howcroft e Mercer estão presentes. As alegações dizem respeito ao abuso de poder discricionário e à repetida aplicação indevida de medidas processuais. Ela virou-se para Kenton, o advogado especial Morrow. Tem a palavra. Kenton não levantou a voz, não se inclinou, apenas abriu a pasta. Isto não será sobre acusações, disse ele. Será sobre padrões. Ele colocou um documento sobre a mesa. Caso um Julian York foi parado por um farolim partido, detido por mais de 45 minutos. Sem acusações, o relatório não contém imagens de câmaras corporais. Lynn limpou a garganta. Isso foi há 3 anos. Kenton nem sequer levantou os olhos. Caso 2. Alan Rivers correspondia à descrição de um suspeito de roubo. Mesma esquadra, mesma linguagem usada no relatório. Também detido sem causa provável, sem acusações. Ele deslizou outra folha para a frente. Caso 3, mesmos agentes, mesma formulação, correspondia à descrição, comportamento suspeito, tom não cooperante. Brent inclinou-se para a frente. Respondemos às chamadas à medida que chegam. Não controlamos as descrições. Mas vocês controlam quanto tempo prendem alguém. Kenton respondeu. Vocês controlam se verificam a identidade. Ou fazem perguntas antes de fazer suposições. Vocês controlam o tom, a linguagem e o número de vezes que alguém sem antecedentes criminais sai com hematomas e sem um pedido de desculpas. Ele tirou um mapa impresso marcado com alfinetes vermelhos. Estas são todas as paragens que vocês dois fizeram nos últimos 5 anos. Os alfinetes não estavam espalhados. Formavam aglomerados em ruas específicas. Em certos bairros, continuou Kenton, comparamos os vossos dados de paragens com os de 3 outras equipas de patrulha. Vocês têm uma média de 42%, mais paragens, 80%, das quais envolvem indivíduos de um grupo demográfico. 90% não resultam em acusações, acrescentou a senhora Ozzy calmamente. Isso não é policiamento, é discriminação. A voz de Lynn elevou-se ligeiramente. Então, estamos a ser julgados por fazer o nosso trabalho, responder às chamadas, seguir o protocolo. Vocês não estão a ser julgados, Kenton disse com a voz ainda firme. Estão a ser avaliados, uma avaliação desencadeada, porque pela primeira vez pararam a pessoa errada. Não alguém com menos credibilidade, não alguém sem recursos. Eu. Ele fez uma pausa para deixar as palavras assentarem. Eu não era especial naquele dia, não tinha um crachá. Eu era apenas um homem à porta de uma padaria. Vocês decidiram que isso era suficiente. Brent exalou pelo nariz.
Recebemos uma chamada, não vos visamos a vocês, não precisavam de fazer isso. Kenton respondeu. Por que criaram um sistema em que a seleção é automática? Ele olhou à volta da sala e depois voltou a olhar para Brent e Lynn. Não podem consertar o que não admitem. Ninguém falou durante muito tempo. O silêncio não parecia vitorioso. Parecia cirúrgico. Não era vingança, era exposição. E naquela sala, cada passo em falso, cada relatório apressado, cada olhada de desprezo a uma queixa de um civil. Voltava à superfície, porque quando se faz a mesma chamada repetidamente, deixa de ser um erro e torna-se quem se é. Quando o segundo dia da revisão começou, Brent Hallcroft estava a ceder. Ele entrou parecendo mais velho, com os olhos apagados, o maxilar cerrado e a postura mais rígida do que o habitual. Ele não falava muito com Lynn, mal olhava para ela. Ela estava calma, ou pelo menos fingia estar. Ela usava a mesma expressão desafiadora de sempre, mas algo nos seus olhos atraía. Ela estava a examinar a sala demais, observando muito de perto. Kenton Marro não trouxe fogo e enxofre. Ele trouxe testemunhos. Um por um, eles entraram. Julian York, o homem da luz de freio, contou a sua história como pediu um supervisor e acabou com um pulso torcido. Como apresentou uma queixa que não deu em nada, como nunca teve qualquer resposta. Apenas silêncio. Ellen Rivers, que tinha sido confundida com uma suspeita de roubo, enquanto caminhava para casa com um saco de compras, contou que foi atirada ao chão. Na frente da sua filha, que não falou durante dias depois disso, Brent mexeu-se no seu lugar durante essa história. Havia outros, nem todos apareceram, mas os que apareceram não gritaram, não cuspiram acusações. Apenas contaram o que aconteceu, o que piorou a situação, porque Brent e Lynn não podiam contestar as histórias. Tão simples, tão humanas, Lynn cruzou os braços com força. Já vimos o pior das pessoas. Não podemos hesitar quando as coisas batem certo. Kenton não respondeu imediatamente. Olhou para ela como alguém que estuda uma estrutura antes de decidir onde estão as falhas. Talvez o problema seja o que consideras uma correspondência, disse ele finalmente. A voz de Brent falhou um pouco. Tu não sabes como é andar por aquelas ruas todos os dias. As pessoas mentem-te, ameaçam-te, fogem de ti. Isso muda a forma como interpretas as coisas. Kenton acenou ligeiramente com a cabeça. Não nego que o trabalho seja difícil, mas quando o mesmo tipo de rosto continua a pagar pelos erros dos outros, deixa de ser uma questão de perigo e passa a ser uma questão de conforto. Conforto? Lin zombou. Sim, o conforto de suposições previsíveis, o conforto de nunca ser aquele que está no terreno. Os ombros de Brent caíram ligeiramente. Depois Mizu abriu outra pasta. 3 relatórios arquivados nos últimos 24 meses mostram evidências de alterações nas imagens das câmaras corporais. Um vídeo estava marcado como corrompido, outro nunca foi enviado. Brent olhou para cima, lento e pesado. Isso é um problema técnico, não é culpa nossa. Kenton nem sequer se mexeu. Não foi culpa vossa da primeira vez, ou talvez nem da segunda, mas agora estamos na quarta. Pela primeira vez, Lin não teve uma resposta. O peso dos seus relatórios. Os padrões das imagens começavam a pressioná-los de maneiras para as quais não estavam preparados. Eles estavam sempre protegidos, sempre isolados, mas aquele escudo estava cheio de rachaduras agora. E Kenton não estava a brandir um martelo, ele estava apenas a segurar uma luz. Um dos membros do painel inclinou-se para a frente. Uma ex-oficial, vocês reconhecem que os vossos métodos podem ter causado danos? Lin olhou para ela, depois para a mesa e disse lentamente: Sempre fizemos o que nos ensinaram. Essa frase ficou no ar. Kenton falou baixo. Talvez seja a hora de começarmos a ensinar outra coisa. Porque, uma vez que se admite que há rachaduras, não se pode fingir que a parede ainda está de pé. O último dia da audiência não começou com fogos de artifício, nem com o bater do martelo, nem com vozes elevadas. Apenas o zumbido lento de papéis sendo embaralhados e a tensão silenciosa de pessoas que sabiam que a história estava chegando ao fim, e que nem todos sairiam da mesma forma. Brent e Lynn estavam sentados lado a lado, ainda de uniforme, mas a energia deles havia mudado. Brent havia parado de se defender, ainda estava calado. Lynn mantinha os braços cruzados, os olhos fixos à frente e os lábios apertados. Não mais presunçosa, apenas rígida. Kenton Morrow levantou-se e caminhou até o centro da sala, sem ninguém ao seu lado, sem equipa jurídica, sem teatralidade, apenas ele e uma pasta com as bordas ligeiramente gastas pelo uso.
Ele colocou-a gentilmente sobre a mesa. Eu disse o que precisava dizer, começou ele. Vocês ouviram as pessoas afetadas, viram os números, a linguagem dos relatórios, as imagens que recuperamos, ouviram as mesmas frases repetidas, os mesmos métodos, os mesmos rostos a serem parados, interrogados, algemados e depois libertados em silêncio. Ele olhou para Brent. Não acredito que nenhum de vocês tenha entrado neste departamento com más intenções, mas em algum momento deixaram de se questionar, deixaram de ver pessoas e passaram a ver perfis. A sala ficou em silêncio. Não estou aqui para arruinar as vossas vidas. Isso não é justiça. Estou aqui. Porque o sistema não pode se corrigir se continuar a proteger padrões que claramente não funcionam. Ele fez uma pausa e olhou para a comissão de revisão. A minha recomendação, disse ele claramente, é que os agentes Hallcroft e Mercer sejam afastados do serviço de campo por tempo indeterminado, enquanto aguardam mais formação, avaliação psicológica e uma auditoria completa do departamento. Também estou a solicitar que os casos sinalizados durante esta revisão sejam formalmente reabertos. Brent baixou a cabeça. Nem sequer vacilou. Ele sabia que isso iria acontecer. Lynn sussurrou baixinho. Era um trabalho. Kenton virou-se para ela. Não. Era uma responsabilidade, e quando se esquece disso, as pessoas ficam magoadas. A comissão entrou em sessão fechada. 35 minutos depois, voltaram com o seu veredicto. Brent Hallcroft suspenso do serviço ativo, destituído do seu distintivo, enquanto se aguarda uma reavaliação. Lynn Mercer, o mesmo. Nenhum dos dois falou quando a decisão foi lida em voz alta. Nenhum dos dois contestou. Não houve saída dramática, nem cadeiras batidas, apenas dois oficiais que acreditaram por muito tempo que a sua posição os protegia da responsabilidade. Kenton reuniu as suas coisas em silêncio ao sair, passou por Brent e parou. Brent olhou para ele por apenas um segundo. Eu não achei que ia acabar assim. Brent disse que não precisava. Kenton respondeu que não dependia dele. Ele se afastou sem dizer mais nada. Naquela noite, Brent arrumou o seu armário sozinho. Lynn nunca apareceu. Havia rumores de que ela havia tirado licença por motivos pessoais. Ninguém entrou em contato com as mesmas pessoas, que antes brindavam a eles em festas de aposentadoria e banquetes de fim de ano, e que de repente estavam ocupadas ou de plantão. A delegacia já estava começando a olhar por cima dos ombros. Um novo cartaz foi colocado no corredor perto da sala da equipe. Linha direta, de responsabilidade civil confidencial. Alguns novatos olharam para ele por mais tempo do que o necessário. E Kenton voou para Coeur d'Alene na manhã seguinte. Outra cidade, outra delegacia, outra revisão silenciosa. Esse era o trabalho, não se tratava de manchetes, mas de estrutura, verdade, reparos de longo prazo. Ele não precisava de aplausos, só precisava que a parede parasse de esconder as rachaduras. Porque quando ninguém está a observar os observadores, o ciclo nunca se quebra, mas agora alguém finalmente está. 2 meses depois, a cidade de Boise ainda estava a se ajustar. A mídia tinha passado adiante em sua maior parte. Sem grandes protestos, sem manchetes virais, mas algo tinha mudado por baixo da superfície. E as pessoas que prestavam atenção podiam sentir que Kenton Miro não ficou, ele nunca teve essa intenção. O seu trabalho era estar em movimento, de cidade em cidade, de caso em caso, nunca ficando tempo suficiente para se tornar parte da história. Ele não procurava elogios ou um pedestal, ele só queria que houvesse consequências para todos. Não apenas para os impotentes, mas o efeito do que aconteceu não desapareceu com ele. O manual de treino da delegacia de Boise foi reescrito, não de forma dramática. Apenas o suficiente para fazer diferença. Os agentes agora eram obrigados a rever imagens de casos reais. E não exemplos encenados de abordagens que correram mal. O caso de Kenton tornou-se um deles. A orientação dos recrutas começou a fazer uma nova pergunta. Alguma vez cometeu um erro e aprendeu com ele? Não para envergonhar, mas para ver se uma pessoa era capaz de assumir a responsabilidade antes de usar um distintivo. Brent Hallcroft aceitou um emprego no departamento de apreensão de veículos da cidade, tranquilo, desarmado, atrás de uma secretária. Não falava sobre a audiência. Não fingia que tinha sido injustiçado. Alguns diziam que ele estava amargo, outros diziam que ele finalmente tinha começado a ouvir. Lynn Mercer nunca voltou. Dizem que ela se mudou de volta para Wyoming. Mais perto da irmã, ela desativou as redes sociais, recusou todas as entrevistas. Ela não contestou as conclusões da comissão, mas também não as aceitou não em voz alta. E as pessoas que foram paradas algemadas, humilhadas sem motivo.
Alguns receberam desculpas, mas não todos, apenas alguns. Julian York recebeu uma carta manuscrita do gabinete do presidente da Câmara. Eileen Rivers recebeu uma chamada de acompanhamento do procurador da cidade, a perguntar se ele estaria aberto à mediação. Nada de espetacular, nenhum acordo divulgado nos noticiários, mas sinais discretos de que algo tinha realmente atingido um ponto sensível. Essa foi a parte que a maioria das pessoas não percebeu. A justiça nem sempre vem com fogos de artifício. Às vezes significa apenas que alguém finalmente ouve. Alguém no poder é chamado a responder e da próxima vez. Talvez alguém hesite antes de tratar um homem de casaco azul marinho como um suspeito antes de uma pessoa, porque aquele dia, do lado de fora da padaria, poderia ter acontecido a qualquer um. Mas aconteceu a Kenton Murrow, um homem que passou toda a sua vida a ver pessoas serem silenciadas. E quando chegou a sua vez, ele não gritou, não ameaçou, mostrou-lhes o espelho. E pela primeira vez, eles tiveram que olhar. A lição não foi que Brent e Lynn eram maus, ou mesmo incomuns. A lição foi como é fácil deixar de ver as pessoas como pessoas. E como isso se torna perigoso quando esse hábito usa um distintivo e talvez, apenas talvez, alguém naquela delegacia, algum jovem recruta com botas novas e um distintivo limpo, se lembrasse disso da próxima vez que recebesse uma chamada com uma descrição vaga, talvez parasse, fizesse uma pergunta, verificasse a identidade antes de algemar alguém. Talvez isso fosse suficiente para mudar uma vida. Talvez mais, porque a mudança nem sempre grita, né? Às vezes ela simplesmente sai de um tribunal com uma pasta cheia de nomes e garante que isso não aconteça novamente. Se acredita que histórias como essa merecem ser ouvidas, se acredita que a verdade deve nos deixar desconfortáveis o suficiente para crescer, inscreva-se neste canal. Cada história é um passo em direção à compreensão. Não vamos desviar o olhar quando isso importa.